Olá a todos, sejam bem-vindos ao Teoria Oculta. O meu nome é Morgana e hoje eu vou conversar com vocês sobre essa notícia que viralizou durante essa semana, que foi o avistamento do OVNI feito pelo influenciador Mike Leão. Esse avistamento se deu agora no domingo, dia 31/5, e tá sendo aí, gente, considerado um dos maiores relatos de avistamento de OVNI, assim, até do mundo se deixar, tá? Porque eu acho que se a gente for pensar na ufologia em relação ao Brasil, ficaria ali praticamente de frente ali com o incidente de Varginha. Então, esse assunto está sendo muito falado. É uma notícia muito importante para o mundo da ufologia. Então, eu queria falar com vocês sobre esse assunto aqui. E, claro, eu vou dar um resumo para vocês da história, porque eu imagino aqui que com tanta visualização sobre esse acontecimento, provavelmente vocês já sabem, já viram o vídeo e tudo. Eu vou fazer um resumo básico para vocês aqui e fazer uma análise do que pode ter acontecido aí nesse domingo no sítio do Mike. Então, antes de continuar, gente, eu vou pedir para que vocês deixem o seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e vamos agora com a notícia. Bom, gente, o que aconteceu no domingo, no dia 31, deixou todo mundo, toda a comunidade da ufologia, de fato, abismada, né? Acho que não somente pela questão do avistamento na parte da noite, porque se a gente parar pra pensar, gente, a quantidade de vídeo de avistamento que tem aí é tipo assim, um atrás do outro. Mas também, acho que levaram em consideração o relato do Mike, que foi feito durante todo o dia. E se você reparar nos vídeos dele, pra quem já assistiu o vídeo, durante o dia, o Mike, ele tava cuidando dos animais dele e tendo a rotina dele normal no sítio dele, que fica na região metropolitana de Curitiba, em Campo Largo. E ele começa a reparar ali, durante o começo daquela tarde, que os animais estavam se comportando de forma estranha, né? Então ele faz um vídeo até que mostra as aves do local fazendo barulhos e se comportando de forma diferente. Os cavalos também ficam focados, olhando somente em uma direção. E aquilo começa a chamar a atenção dele, né? Até que ele escuta um barulho estranho, que é um barulho muito rápido. E depois disso, ele, ao olhar para o céu, ele percebe que alguns caças, avião assim de caça, tava passando e deixando aqueles rastros de fumaça, e ele começou a achar aquilo tudo muito estranho, porque provavelmente, né, se ele mora nesse local, ele tá acostumado a ver normalmente como é que é a vida dele, aquela rotina, né? Então, quando sai da rotina, uma coisa que é completamente atípica, né? Ele já começou a ficar preocupado. E logo depois ele faz um vídeo mostrando, escutando o barulho, que é um barulho realmente muito estranho, que é um barulho meio metálico. Eu vou mostrar aqui o barulho pra vocês, essa parte do vídeo do barulho que é bem interessante. Vai. Meu Deus, o que é isso? E assim, se a gente reparar, o barulho realmente é bem estranho, né? Parece correntes, uma coisa metálica. Ele até fala que parece corrente de navio, alguma coisa assim, como se fosse uma âncora. Ele também fala depois, né, que o barulho, o som, parecia som de estalos com a boca. E logo em seguida ele tem um avistamento do OVNI, que já acontece já no final da tarde. Gente, eu acho que eu acabei de deixar a resposta do som. Olha isso ali em cima das árvores, gente. Olha lá. Pera aí. Gente, o celular não vai focar muito, tá longe. Olha, gente. Vocês estão vendo isso? Tá piscando um monte. Gente, isso tá em cima da serra, ó. Tá vendo lá, ó? Olha ali, que lindo. Gente, eu não sei o que é isso. Vocês estão vendo, ó? E ele assim, gente, ele faz uma sequência de vídeos desse OVNI, né? E assim, é muito impressionante que a sequência de vídeos que ele faz, que são vários, poderia somar tranquilamente uns 25, 30 minutos de vídeo. Por isso que esse relato foi considerado muito importante, porque não é só um vídeo de 5, 10 segundos que aparece, que na maioria dos casos é um vídeo pequeno. É um vídeo longo, com vários relatos, né? Não somente do aparecimento do OVNI. Caramba, gente, o que é isso? Gente, eu tô com medo, caralho. O que é isso, meu Deus do céu? Gente, não é possível. O que tá acontecendo aqui em casa? Gente, vocês estão vendo? Vocês viram aqui? Eu vou gravar de novo, ó. Tá bem aqui, ó. Em cima da copa da serra lá, ó. Ó. Tem algo ali em cima piscando muito. Gente, eu não sei o que dizer. Agora, real mesmo, eu tô com medo. Eu vou mandar eu ligar pra minha mãe.
Gente, olha o jogo de luzes lá, ó. Tem várias luzes, ó, amarelo, azul. Só que, gente, olha, no meio do nada, em cima da serra. Avião, aham, gente, é um avião no meio da serra, parado em cima das árvores. Gente, ali é o rio, tá em cima do rio. Gente, eu não sei, eu tô... Vocês... Caramba, galera, peraí. Eu vou subir aqui em cima. Gente, o que que é aquilo? Só que eu não tô com medo, gente. Olha lá, gente. Sério mesmo, galera. Peraí, que celular me ajuda. Olha. Gente, tem algo lá, olha. Gente, olha o jogo de luzes lá. E assim, gente, uma coisa que eu escutei muito é que vários astrônomos, inclusive astrônomos assim, que eu adoro, né? Por exemplo, o Sakane, entre outros, eles falaram que, na verdade, eles até descartaram bastante possibilidades do que poderia ser, né? Por exemplo, balão, que é uma coisa que todo mundo fala muito, eles descartaram. Enfim, descartaram tudo, gente. Balão, caminhão, festa, tudo que você possa imaginar, avião, helicóptero, óbvio que não, né? Até porque faria barulho. Enfim, tudo foi descartado. E só ficou uma coisa mesmo, que seria o tal do drone rural. Mas assim, gente, algumas coisas te levam a crer que seria difícil ser um drone rural. E eu vou explicar isso pra vocês, o motivo pelo qual seria impossível ser um drone rural. Primeiro que o pessoal fala que a largura do objeto aí no caso seria um objeto grande. As pessoas alegaram que poderia ser até 60 metros. Eu vi as pessoas comentando de que não, 60 metros não tem como, na verdade não tem como nem você saber, porque você só conseguiria fazer uma análise se você não vê o zoom, porque ele dá zoom. E se você ver o vídeo, gente, esse vídeo aqui dele, ele não tá com zoom agora. Tá vendo? Esse vídeo tá super afastado aqui, essa parte tá super afastada. E você vê que é grande, gente. Porque olha só toda a floresta aqui. É porque como tá à noite fica mais difícil de ver, né? Mas é uma parte grande mesmo. Aqui tá sem o zoom, né? Então aí eu vi o comentário de vários astrônomos falando de que o objeto não é tão largo assim, que seria o tal do drone rural. Gente, um drone rural no Brasil tá mais ou menos aí numa faixa de 200 mil reais. E normalmente ele é utilizado para fazer a pulverização, né? Que seria ali jogar os fertilizantes, sementes ali, né, no terreno. E essa parte desse local, gente, é assim, é no meio da mata. Para que uma pessoa pegaria um drone de 200 mil reais para fazer uma pulverização no meio de uma mata fechada? Não faz sentido nenhum. Além disso, a bateria, gente, do drone de última tecnologia, falando assim, do último drone lançamento 2026, é uma bateria que vai de 7 minutos até 15 minutos. E o vídeo dele, se você reparar, tá em torno aí de 20, 25 minutos ou mais, gente. Então, assim, gente, sério, é muito difícil isso ser um drone. Quando a gente fala de OVNI, a gente fala de objeto voador não identificado, tudo bem. Então a gente está buscando aí querer identificar que objeto seria esse, mas eu acho que a gente deveria também descartar a hipótese do drone, porque não faz sentido nenhum. E ele também, gente, fez uma postagem no Instagram dele que ele recebeu a visita de alguns ufólogos e parece que eles fizeram um teste com o drone rural lá e viram que o drone seria impossível de chegar até o local, né, que é onde foi feito o avistamento do OVNI, e além disso, chegando lá, ele não conseguiria ter a visualização, né, tipo, foi até longe aonde podia ir, e ele não conseguiu visualizar o drone dali. Então, realmente, esse objeto, ele parece ter um tamanho maior, e pelo tempo que ele ficou, ele não teria uma bateria de duração de um drone rural. Coisa interessante é que em determinado momento do vídeo ele fala sobre o barulho que ele escutou ali na floresta, ali próximo à casa dele. O som que ele faz com a boca seria basicamente o mesmo som do trailer do filme que vai lançar agora no dia 11 de junho, que é o filme do Steven Spielberg, né? Que seria o filme Dia D. Eu vou mostrar pra vocês o barulho que ele faz com a boca, né? Mostrando como seria o som. Mas, gente, sério, que loucura! O barulho, ele é muito específico, ele é bem... É um som muito limpo. Gente, sério mesmo, real, gente, do fundo do meu coração, tá? Não é edição nada disso, tá, galera? Pelo amor de Deus. Até porque eu nem sei fazer essas coisas. Gente, é o mesmo barulho lá da mata. É como se fosse uma corda puxando, tipo... Sabe? Mas é uma voz. É como se fosse uma corda puxando algo, arrebentando. Mas ela tava lá no mato, lá embaixo. Quando eu comecei a mexer. E agora ela tá aqui, mas você entende que é tipo... É como se fosse uma voz.
É que não são. Repara que ele fala isso e eu vou mostrar pra vocês agora o clipe do Steven Spielberg, que exatamente em uma das cenas do clipe, a repórter, a jornalista, ela faz essa voz. Today's. You understand what she's saying? Vocês separaram que o som é muito parecido? E teve gente, assim, dizendo que... Isso eu achei o cúmulo do absurdo, gente, porque não faz sentido nenhum. Pessoas falando que ele poderia estar fazendo uma propaganda aí, né, pro filme que vai lançar semana que vem, né, que seria esse filme do Steven Spielberg. Só que, gente, assim, teria que ter acontecido uma encenação não só dele, né, que foi ali, você dá pra ver nitidamente que ele não ensinou nada, gente. Nitidamente, porque teria que fazer a encenação dele, dos animais, e aí, como é que seria a reação dele? Quem colocaria aquele drone, né, porque pra mim aquilo ali não foi um drone, tão longe assim, pra ter essas luzes e esse avistamento de longe. Então, assim, eu acho que é uma coincidência mesmo. Algumas pessoas comentam, né, que no caso desse barulho que ele escutou, né, parece que tiveram outros relatos de pessoas aí no passado que falaram sobre esse mesmo barulho. Tanto que aí o Steven Spielberg tá colocando esse som, né, no filme dele. Seria aí, né, daquelas 4 espécies, né, alienígenas, que eu até comentei no vídeo anterior, seria aí da espécie insectoides, que faria esse barulho específico com a boca, que parece um estalo, né? Bom, eu vou dar minha opinião, tá? Eu acredito em alienígenas, então eu acredito que possa ser sim um OVNI, né? Faz todo sentido com base em todos os relatos que ele deu, eu achei aí esse relato super completo. Não acho que seja um drone, eu sou aquela que também vai ser lógica aí no que for, né? O que tiver que encontrar, vou usar a lógica também. Claro que a gente tenta usar a lógica, o que pode ser um balão, pode ser um drone, só que o balão foi descartado e foi descartado por todo mundo, né? Caminhão, não tem rodovia, helicóptero, avião, isso tudo foi descartado. Ficou somente o drone e a propaganda do Steven Spielberg, do filme dele. Gente, sério, não faz sentido nenhum. Então, assim, o drone já foi comprovado que seria muito impossível ser por conta da bateria, por conta do valor do drone, além disso, né? A bateria não duraria, você vê que o drone é pequeno, não conseguiria ser visto de tão longe. É um drone caríssimo para uma pessoa fazer uma pulverização ali, né? Na parte da noite, em cima de árvores, o que não faz sentido algum. Então, assim, é tudo muito desconexo. Eu acho que é melhor a gente acreditar no que parece ser mais óbvio do que ficar tentando inventar algumas desculpas aí do que pode ser. E vocês, gente, o que vocês acham? Vocês acham que realmente é um drone? Vocês acham que o Mike ele estaria encenando toda essa cena? Ou fazendo até, foi contratado, né, pelo Steven Spielberg, e estaria fazendo até uma propaganda para o filme? O que vocês acham? Não deixem de comentar aqui no vídeo, porque eu quero saber a opinião de vocês.